Esse relato é diferente de tudo que já publiquei aqui. O terror não começa com barulho estranho, com pessoa sendo seguida, com lugar abandonado. Começa com um nome, escrito à mão, em documentos oficiais de cartório, por décadas seguidas. O nome de alguém que estava morto quando assinou o primeiro deles. Esse é o tipo de história que me faz pensar que às vezes o que parece impossível tem explicação, e a explicação é mais humana e mais triste do que qualquer coisa sobrenatural. Essa é uma história fictícia, criada para te prender do início ao fim. Fica agora com o relato. O mesmo nome aparecia como testemunha em registros de óbito. Há 40 anos. Eu trabalho no cartório de registro civil há 11 anos. Conto isso porque preciso que você entenda o tipo de coisa que eu já vi passar pela minha mesa. Nascimento, casamento, óbito, divórcio, reconhecimento de paternidade, tudo isso eu já registrei centenas de vezes. Depois de tanto tempo, você acha que conhece todo tipo de documento que pode aparecer ali. Meu nome é Otávio. Tenho 42 anos, sou de uma cidade pequena no interior de Goiás, que não vou citar diretamente por motivo que você vai entender ao longo dessa história. Trabalho como escrevente no cartório de registro civil desde os 31 anos, depois de ter passado um tempo como auxiliar administrativo numa empresa de contabilidade que fechou. O cartório onde eu trabalho é pequeno. Atende a cidade e mais 4 distritos vizinhos. Então o volume de documento que passa pela nossa mesa todo mês não é gigantesco, mas é constante. Nascimento, óbito, casamento e de vez em quando alguma retificação de documento antigo que algum morador precisa corrigir para resolver herança ou aposentadoria. Esse último tipo de trabalho, retificação de documento antigo, é o que mais me fazia abrir o arquivo morto do cartório. A gente guarda registro físico desde a década de 1950, encadernado em livro de capa dura, organizado por ano e por tipo de ato. Foi numa retificação simples, pedida por uma senhora que precisava corrigir o sobrenome do pai dela num registro antigo, que eu encontrei a primeira coisa que me chamou a atenção. Para fazer essa retificação, eu precisava localizar o registro de óbito do pai dela, que tinha falecido em 1983. Fui até o arquivo, encontrei o livro do ano correspondente e localizei a página. O registro estava completo. Nome do falecido, data, causa da morte registrada na época, nome do médico que tinha atestado o óbito, e o nome das 2 testemunhas que assinavam embaixo, como exige o procedimento. Uma das testemunhas se chamava Vicente Augusto Ferreira. Não prestei atenção nesse nome na hora. Era só mais um nome de testemunha entre milhares que eu já tinha visto passar pelos livros antigos daquele cartório. Mas 2 semanas depois, fazendo outra retificação, dessa vez de um óbito de 1997, encontrei o mesmo nome de novo. Vicente Augusto Ferreira, testemunha. 14 anos de diferença entre os 2 registros. Fiquei olhando para aquela página por um tempo, com o livro de 1997 aberto na minha frente. 14 anos não é tempo impossível para uma pessoa testemunhar 2 óbitos diferentes. Isso é normal. Em cidade pequena, as mesmas pessoas se conhecem, se cruzam em velório, em missa, em situação de vizinhança, que naturalmente leva alguém a assinar como testemunha de registro civil. O que me incomodou não foi o intervalo em si. Foi outra coisa que percebi quando fui comparar as 2 assinaturas. No registro de 1983, a assinatura do Vicente Augusto Ferreira tinha um traço firme, com letra cursiva inclinada, do tipo que pessoa de uns 40, 50 anos costuma ter. No registro de 1997, a assinatura era praticamente idêntica, não parecida, idêntica. Mesma inclinação, mesmo jeito de fazer o V maiúsculo com aquela curva específica no início. Mesma forma de cortar o T do sobrenome Ferreira com um traço horizontal que passava um pouco além da letra.
Em 14 anos, a maioria das pessoas tem alguma variação na própria assinatura. Pulso muda, letra fica mais tremida com a idade, alguma coisa se altera ao longo do tempo. Aquelas duas assinaturas pareciam ter sido feitas no mesmo dia, com a mesma caneta, pela mesma mão no mesmo momento de concentração. Fiz a retificação que tinha sido pedida, entreguei para a senhora que estava esperando e voltei para minha mesa. Mas aquela tarde, antes de fechar o expediente, voltei ao arquivo morto. Não tinha motivo profissional para fazer aquilo. Era curiosidade, do tipo que você sabe que não devia alimentar, mas que não consegue desligar. Fui pegando os livros de óbito ano por ano, a partir de 1983, procurando pelo nome Vicente Augusto Ferreira na lista de testemunhas. Encontrei em 1987. Encontrei em 1991. Encontrei de novo em 1994. 4 registros em 11 anos, todos com a mesma assinatura idêntica. Fechei o livro de 1994 e fiquei parado, olhando para a capa de couro desgastado, sentindo aquela sensação de estômago que sobe quando você entende que está vendo algo que não tem explicação fácil. Naquela noite, em casa, não consegui parar de pensar naquilo. Minha mulher, a Cristiane, percebeu que eu estava distraído durante o jantar e perguntou o que tinha acontecido no trabalho. Contei resumidamente sobre o nome repetido e a assinatura idêntica, sem dar muito peso, como se fosse só uma curiosidade de trabalho. Ela riu e disse que provavelmente era pessoa caprichosa com a própria letra, do tipo que treina a assinatura desde jovem e nunca muda. Fazia sentido. Eu mesmo conheço gente que assina exatamente igual desde que aprendeu a escrever, sem nenhuma variação perceptível com o tempo. Mas tinha uma coisa que ainda não fechava para mim e que só percebi enquanto lavava a louça depois do jantar. Se o Vicente Augusto Ferreira tinha assinado como testemunha em 1983, ele já devia ser adulto naquela época, no mínimo 18 anos, para ter capacidade civil de testemunhar documento. Isso colocava o nascimento dele em 1965 ou antes. Se ele continuou testemunhando até 1994, isso eram pelo menos 29 anos de vida adulta documentada naquele cartório, só nessas 4 aparições que eu tinha encontrado. No dia seguinte, antes do expediente começar, fui de novo ao arquivo. Continuei procurando, agora indo além de 1994, para ver se o nome aparecia em anos mais recentes. Encontrei em 2001, encontrei em 2005. A última aparição que encontrei naquela manhã foi em 2009, num registro de óbito de uma senhora que tinha morrido de causa natural, segundo o atestado. 26 anos entre a primeira aparição que eu tinha localizado e essa última. Se o Vicente tinha nascido em 1965, em 2009 ele teria 44 anos. Isso era completamente normal, dentro de qualquer expectativa de vida adulta comum. O problema não era a idade dele, era que, comparando a assinatura de 2009 com a de 1983, 26 anos de diferença, elas continuavam exatamente iguais. Decidi que precisava ver aquilo de outra forma. Não só comparando visualmente, mas com algum método mais confiável. Tinha um colega no cartório, o Marcelo, que trabalhava como escrevente substituto e que tinha curso técnico em algo relacionado à documentoscopia, aquele tipo de análise de documento que se aprende em curso de perícia. Ele tinha feito esse curso pensando em concurso público para a área de identificação civil, mas tinha acabado ficando no cartório mesmo. Levei os 4 livros até a mesa dele no fim do expediente, quando o movimento já tinha diminuído. Expliquei a situação, mostrando as assinaturas lado a lado. Ele ficou olhando por um tempo, comparando com aquela atenção de quem realmente sabe o que está procurando. Otávio,
Isso é estranho mesmo, ele disse. A assinatura de pessoa real sempre tem microvariação, mesmo que pareça igual a olho nu. Pressão da caneta, velocidade do traço, ângulo do papel. Isso aqui parece... Ele parou no meio da frase. Parece o quê? Perguntei. Parece decalque, ou cópia muito bem feita. Mas isso não faz sentido num registro de óbito assinado à mão na presença do oficial de registro. Aquilo me deixou ainda mais inquieto. Se fosse decalque, alguém teria forjado a assinatura, o que significava fraude documental, crime sério envolvendo o cartório público. Mas decalque repetido por 26 anos, em documentos de óbitos diferentes, com causas de morte diferentes, registrados por oficiais diferentes ao longo do tempo, não fazia sentido como fraude comum. Fraude geralmente tem motivo financeiro, ligado à herança ou benefício. Eu não conseguia enxergar motivo financeiro em assinar como testemunha de óbito de pessoas aparentemente sem relação entre si. Você sabe quem é esse Vicente? Marcelo perguntou. Ele ainda mora na cidade? Não sei. Nunca ouvi falar dele fora desses registros. Você podia perguntar para o seu Joaquim, ele sugeriu. Ele trabalha aqui desde antes de eu nascer. Deve lembrar de muita gente da cidade. Seu Joaquim era o oficial titular do cartório, homem de mais de 70 anos, que só ia ao escritório 2 vezes por semana agora, deixando a maior parte do trabalho operacional para mim e para o Marcelo, mas que continuava sendo o responsável legal pelo cartório. Decidi que ia falar com ele na próxima vez que aparecesse. Seu Joaquim apareceu no cartório na quinta-feira seguinte, como costumava fazer. Era homem alto, magro, com aquele jeito pausado de quem já viu décadas de vida passarem pela mesa dele em forma de papel. Trabalhava no cartório desde antes de eu nascer, primeiro como auxiliar do pai dele, que também tinha sido oficial titular, depois assumindo o cargo quando o pai se aposentou. Esperei o movimento da manhã diminuir e fui até a sala dele, levando os 4 livros marcados. Mostrei as 4 assinaturas, explicando a sequência de anos e a estranheza da identidade entre elas. Ele colocou os óculos de leitura que sempre carregava no bolso da camisa e examinou cada uma com calma, sem pressa nenhuma. Demorou bastante antes de falar. Esse nome eu conheço, ele disse finalmente. Fiquei esperando que ele continuasse. Vicente Augusto Ferreira foi um homem que morou aqui na cidade quando eu era jovem ainda, trabalhando com meu pai. Lembro dele vagamente, homem quieto, vivia sozinho numa propriedade afastada, perto do córrego que divide o distrito de Santa Luzia do centro da cidade. Ele ainda mora lá? Seu Joaquim ficou em silêncio por um momento, olhando para a janela. Otávio, esse homem morreu. Eu lembro porque assinei o registro de óbito dele. Senti um arrepio passar pela espinha. Quando? 1979, ele disse. Eu tinha acabado de começar a trabalhar com meu pai. Foi um dos primeiros óbitos que ajudei a registrar. Fiz a conta rapidamente na cabeça. Se Vicente Augusto Ferreira tinha morrido em 1979, ele não podia ter assinado como testemunha em 1983. Nem em nenhum dos outros registros que eu tinha encontrado depois disso. Seu Joaquim, eu encontrei esse nome assinando óbito em 1983, 87, 91, 94, 2001, 2005 e 2009. Ele tirou os óculos devagar e ficou olhando para mim por um tempo, sem dizer nada. Isso não é possível, ele disse finalmente. Eu sei, mas está escrito nos livros. Seu Joaquim ficou em silêncio por um tempo considerável depois daquilo, olhando para os livros abertos na mesa. Eu preciso ver o registro de óbito dele mesmo, ele disse finalmente. O de 1979, para confirmar que não estou misturando memória. Fomos juntos até o arquivo morto, numa parte mais antiga, onde os livros de antes de 1980 ficavam guardados em prateleira separada, com encadernação ainda mais deteriorada pelo tempo.
Encontramos o livro do ano correspondente. Seu Joaquim folheou com cuidado, suas mãos tremendo um pouco mais do que eu tinha notado antes, até chegar na página certa. O registro estava lá. Nome completo: Vicente Augusto Ferreira. Data de óbito em março de 1979. Causa registrada como insuficiência cardíaca. E a assinatura de seu Joaquim como um dos oficiais que tinham processado o registro, junto com a assinatura do pai dele, que era o titular na época. Está aqui, ele disse com a voz mais baixa do que antes. Eu lembrava certo. Ficamos os dois olhando para aquela página por um tempo, sem saber exatamente o que dizer. Existe alguma possibilidade de ser outra pessoa com o mesmo nome? Perguntei, tentando encontrar explicação que fizesse sentido. Vicente Augusto Ferreira não é nome incomum, ele admitiu. Pode existir outra pessoa com um nome idêntico na região. Mas a assinatura sendo igual em todos os registros, isso não fecha com ser pessoa diferente. Ele não respondeu imediatamente. Vamos fazer uma coisa, disse depois de um momento. Vamos pegar a certidão de óbito dele, a de 1979, e comparar a assinatura dele nesse documento, porque ele também precisou assinar alguma coisa em vida, talvez no próprio registro de identidade dele, se a gente conseguir acesso. Não tínhamos acesso direto a registro de identidade no cartório, mas seu Joaquim disse que conhecia alguém no fórum da cidade vizinha, que talvez pudesse ajudar a localizar documento antigo dele. Enquanto isso, decidimos continuar verificando se o nome aparecia em mais registros depois de 2009. Foi o Marcelo que encontrou, na tarde seguinte, folheando o livro do ano anterior, um registro de óbito de apenas 3 meses atrás. Vicente Augusto Ferreira, testemunha, com a mesma assinatura de sempre. Seu Joaquim conseguiu contato com o conhecido dele, do fórum da cidade vizinha, numa segunda-feira. O homem se chamava Doutor Aristides, um cartorário aposentado que tinha trabalhado décadas na região e que mantinha, segundo seu Joaquim, uma memória impressionante sobre famílias antigas e documentos que passaram pela mão dele. Fomos os dois até a casa dele numa tarde de quarta, levando cópia do registro de óbito de 1979 e a lista de datas em que o nome Vicente Augusto Ferreira tinha aparecido depois disso. Dr. Aristides nos recebeu na varanda da casa, oferecendo café, e examinou os documentos com a mesma calma metódica de seu Joaquim. Eu lembro dessa família, ele disse depois de um tempo. Os Ferreira tinham propriedade perto do córrego, como o Joaquim disse. Mas tinha algo que sempre achei estranho naquela família. O que era? Perguntei. O Vicente tinha um irmão mais velho, que morreu também, alguns anos antes dele. E o pai dos dois, que morreu ainda antes. Os 3 tinham nome parecido, com Vicente no meio do nome de cada um. Aquilo abriu uma possibilidade que eu não tinha considerado. Pode ser que o nome esteja se repetindo entre gerações diferentes? Algum filho ou sobrinho que recebeu o nome completo igual? Dr. Aristides ficou pensativo. É possível, mas eu não tenho lembrança de descendente direto do Vicente, que morreu em 79. Pelo que sei, ele não teve filho. Sem filho, sem descendente direto, repeti, tentando organizar aquilo na cabeça. Mas existe outra coisa, ele continuou. Eu lembro de ter ouvido, há muitos anos, alguma história estranha sobre aquela propriedade onde eles moravam. Não lembro os detalhes certos. Era mais boato de gente antiga da região, do tipo que se conta em festa ou velório, sem muita base. Que tipo de história? Diziam que tinha alguém que cuidava dos registros da família de um jeito que não era normal. Alguém que aparecia em hora de morte, sempre, como se soubesse antes de qualquer médico. Fiquei em silêncio, sentindo aquele arrepio de novo. Dr. Aristides, isso pode ser só lenda local, eu disse, tentando manter o raciocínio prático. Pode ser, ele concordou,
Mas vocês vieram até aqui com 7 registros de óbito assinados pela mesma mão ao longo de mais de 40 anos. Isso não é lenda, isso está escrito em papel. No caminho de volta para a cidade, fiquei pensando na expressão que o Dr. Aristides tinha usado. Alguém que aparecia em hora de morte. Aquilo soava como superstição de gente antiga, do tipo que cresce em região rural, onde história de assombração se mistura com fato real, e ninguém mais sabe separar uma coisa da outra com clareza. Mas eu tinha em mãos 7 documentos oficiais, registrados em cartório, com assinatura idêntica ao longo de décadas. Seu Joaquim, dirigindo, ficou quieto a maior parte do caminho, até que falou: Otávio, eu trabalho com registro civil minha vida inteira. Sei separar fato de boato. Mas confesso que isso aqui está me incomodando de um jeito que eu não sei explicar. O senhor acha que tem explicação racional? Tem que ter, ele disse, com firmeza que pareceu mais esperança do que certeza. Documento não inventa sozinho. Alguém assinou aquilo em algum momento com a própria mão. Quando chegamos no cartório, decidimos verificar uma coisa que ainda não tínhamos checado. O registro mais recente, de 3 meses atrás, tinha sido processado pelo próprio Marcelo, então ele devia lembrar quem tinha estado presente naquele dia. Chamamos ele para conversar. Marcelo, você lembra quem trouxe esse óbito para registrar? Seu Joaquim perguntou, mostrando o documento. Marcelo pegou o papel e ficou olhando por um momento, tentando lembrar. Lembro vagamente. Foi um senhor de idade que trouxe, junto com uma testemunha. O senhor que faleceu era pessoa simples, morava sozinho. Acho que era vizinho de quem trouxe o documento. E a testemunha? Você lembra dela? Marcelo ficou pensativo por mais tempo. Lembro que era homem mais velho também, mas não muito idoso. 50, 60 anos, talvez. Não falou muita coisa. Só assinou onde eu indiquei e foi embora. Você anotou algum dado de contato dele? Endereço, telefone? Marcelo verificou no sistema. Não. Naquela época, a gente só pedia documento de identidade para confirmar nome. Não pedia contato de testemunha. Isso não é procedimento padrão. Aquilo significava que não tínhamos como rastrear diretamente quem tinha aparecido naquele dia, há apenas 3 meses. Mas significava também que, se o padrão continuasse, talvez houvesse uma nova oportunidade de encontrar essa pessoa pessoalmente, da próxima vez que aparecesse. Decidimos que, a partir daquele momento, qualquer registro de óbito que chegasse ao cartório seria verificado com mais atenção, especialmente em relação à identidade das testemunhas. Seu Joaquim orientou que, sem alarde, pedíssemos documento de identidade de toda a testemunha presente, anotando o número e validando com cuidado redobrado, sob justificativa de atualização de procedimento interno. Passaram 2 semanas sem nenhum registro novo de óbito chegar com aquele nome. Durante esse período, continuei revisando os livros antigos nas horas vagas, tentando entender se havia algum padrão na frequência das aparições. Calculando os intervalos entre cada registro encontrado, percebi que não havia regularidade fixa, variando de 3 a 7 anos entre uma aparição e outra, até a aceleração mais recente, com intervalo de apenas alguns meses entre 2009 e o registro de 3 meses atrás. Mostrei esse padrão para o seu Joaquim, que ficou observando os números com atenção. Os intervalos estão diminuindo, ele observou. Estão. Antes eram anos de diferença, agora está em meses. Isso pode significar 2 coisas, ele disse pensativo. Ou estamos finalmente prestando atenção em algo que sempre existiu com essa frequência e só não tínhamos percebido antes. Ou o padrão está realmente mudando, acelerando por algum motivo. Aquela segunda possibilidade me deixou desconfortável de um jeito que não consegui ignorar. Numa sexta-feira, 3 semanas depois da nossa visita ao Dr. Aristides, chegou ao cartório um pedido de registro de óbito de um homem que tinha morrido naquela mesma manhã em casa,
de causa natural, segundo o médico que tinha atestado. Quem trouxe o documento foi um filho do falecido, acompanhado de uma testemunha. Fiquei tenso no momento em que pedi os documentos de identidade de ambos, lembrando da orientação que tínhamos estabelecido. O filho entregou o documento dele sem problema. A testemunha, um homem de aparência comum, 50 e poucos anos, vestindo roupa simples, hesitou por um instante antes de procurar a própria carteira. "O senhor tem documento de identidade?" Perguntei, tentando manter o tom normal de procedimento. Ele olhou para mim por um momento mais longo do que pareceria natural, antes de responder. "Tenho sim", disse finalmente, entregando a carteira. O nome impresso ali era Vicente Augusto Ferreira. Fiquei olhando para aquela carteira de identidade por um tempo que provavelmente passou despercebido para ele, mas que para mim pareceu durar muito mais do que realmente durou. O nome estava ali, impresso de forma oficial. Vicente Augusto Ferreira. A foto mostrava um homem de aparência comum, cabelo grisalho nas laterais, rosto sem nenhuma característica que chamasse atenção especial. Verifiquei a data de nascimento registrada no documento. Ele tinha 58 anos, segundo aquela informação. Se ele tinha 58 anos naquele momento, isso colocava o nascimento dele em data muito posterior ao Vicente, que tinha morrido em 1979. Aquilo abria uma possibilidade que eu não tinha considerado completamente até então. Talvez fosse mesmo coincidência de nome entre pessoas diferentes, gerações diferentes, sem relação direta entre si, além do nome idêntico. Mas a assinatura. Pedi licença, com educação, e fui até a sala de seu Joaquim, levando a carteira de identidade junto com o registro de óbito de 1983 que tínhamos separado. Mostrei para ele rapidamente, explicando que a testemunha estava ali na recepção naquele momento. Seu Joaquim ficou pálido por um instante. "Vamos com calma", ele disse. "Não podemos tratar ele como suspeito de alguma coisa sem entender o que está acontecendo. Pode ser exatamente isso, coincidência de nome." Because voltamos juntos até a recepção. Seu Joaquim conduziu o procedimento normalmente, processando o registro de óbito com toda a formalidade necessária, pedindo que o homem assinasse no local indicado. Observei o momento da assinatura com atenção total. O traço era firme, a inclinação característica, o V maiúsculo com a curva inicial específica, o T cortado horizontalmente além da letra, idêntico aos outros 7 registros. Quando o filho do falecido e a testemunha estavam saindo, seu Joaquim, com tom casual, perguntou se o senhor poderia deixar um contato, telefone ou endereço para eventual necessidade futura de confirmação de dados. O homem parou por um instante na porta. "Não tenho telefone", ele disse, "e moro um pouco afastado. É difícil de explicar o endereço certo." E saiu, sem dar mais detalhe nenhum. Seu Joaquim e eu ficamos parados na recepção por um tempo, depois que os dois saíram, sem dizer nada. "Você viu a assinatura?", ele disse, finalmente, não como pergunta. "Vi, era exatamente igual. Mas a carteira de identidade dele é real. Tem número de registro, tem foto, parece documento legítimo." Aquilo era verdade. Eu não tinha notado nenhum sinal de falsificação na carteira, nenhuma irregularidade visual que indicasse documento forjado. "Existe possibilidade de verificarmos esse número de identidade em algum sistema?", perguntei. Seu Joaquim pensou por um momento. "O cartório não tem acesso direto a sistema de identificação civil estadual. Mas o doutor Aristides, sendo cartorário aposentado, talvez ainda tenha contato que possa verificar isso para nós." Liguei para o doutor Aristides naquela mesma tarde, contando o que tinha acontecido. Ele ficou em silêncio por um momento longo ao telefone. "Me manda o número da identidade", ele disse finalmente. "Vou tentar verificar com um conhecido meu que ainda trabalha no fórum." Mandei o número por mensagem,
junto com a foto que eu tinha conseguido fazer discretamente da carteira antes de devolver, sem que o homem percebesse. A resposta do Dr. Aristides chegou na manhã seguinte, e quando atendi a ligação, a voz dele estava diferente do tom calmo que eu conhecia das visitas anteriores. Otávio, esse número de identidade que você me passou, ele disse, está registrado em nome de Vicente Augusto Ferreira mesmo. Mas, segundo o sistema, esse documento foi emitido originalmente em 1963. Fiz a conta rapidamente. Se o documento tinha sido emitido em 1963 e a pessoa precisava ter no mínimo 18 anos para tirar identidade na época, isso colocava o nascimento dele em 1945 ou antes. Dr. Aristides, isso faria o homem ter no mínimo 79 anos hoje, não 58 como está escrito na carteira que vi. Eu sei, ele disse. E tem mais uma coisa. O quê? Esse número de identidade está vinculado no sistema ao mesmo registro de óbito de 1979 que vocês me mostraram. Fiquei sentado na minha mesa por um bom tempo depois daquela ligação, sem conseguir processar completamente o que tinha ouvido. O número de identidade do homem que tinha entrado no cartório, assinado o registro na minha frente, com idade aparente de 58 anos, estava oficialmente vinculado ao mesmo Vicente Augusto Ferreira, que tinha morrido em 1979. Não era pessoa diferente usando documento parecido. Era, segundo todos os registros oficiais disponíveis, a mesma identidade. Seu Joaquim, quando contei o que o Dr. Aristides tinha descoberto, ficou em silêncio por mais tempo do que qualquer momento anterior daquela investigação toda. Otávio, eu preciso te perguntar uma coisa, ele disse finalmente. Você acredita em explicação que não seja racional para esse tipo de coisa? Fiquei pensando antes de responder. Não sei, admiti. Trabalhei minha vida toda lidando com documento, com fato registrado, com prova concreta. Não tenho experiência nenhuma com esse tipo de situação. Eu também não, ele disse. Mas estou começando a pensar que talvez a gente esteja procurando explicação no lugar errado. O que o senhor quer dizer? Talvez a pergunta não seja como esse homem consegue fazer isso. Talvez a pergunta seja por que ele está fazendo isso. Aquela frase ficou martelando na minha cabeça pelo resto do dia. Decidimos os dois que precisávamos tentar localizar esse homem antes que ele aparecesse de novo em outro óbito, em vez de simplesmente esperar a próxima ocorrência. O problema era que não tínhamos endereço, não tínhamos telefone, não tínhamos nenhuma pista concreta de onde ele morava, exceto a vaga menção que o Dr. Aristides tinha feito sobre a propriedade antiga perto do córrego, onde a família Ferreira original tinha vivido décadas atrás. Aquela propriedade ainda existe? Perguntei. Seu Joaquim ficou pensativo. Não sei dizer com certeza. Faz muito tempo que não ouço falar dela. Mas se existir, talvez seja o único lugar que faça sentido começar a procurar. Decidimos que no fim de semana iríamos até lá pessoalmente, para ver com os próprios olhos o que ainda restava daquele terreno. Combinamos de ir no sábado de manhã, eu e seu Joaquim, levando o carro dele porque conhecia melhor as estradas de terra daquela região. Antes de sairmos, ele insistiu em avisar a esposa dele sobre onde estávamos indo e o horário esperado de volta. Coisa que achei prudente e que eu também fiz, ligando para Cristiane antes de saída de casa. A propriedade ficava a uns 20 minutos da cidade, pela estrada que levava ao distrito de Santa Luzia, depois cortando por uma estrada de terra mais estreita que, segundo seu Joaquim, ele só tinha usado algumas vezes, décadas atrás, ainda jovem. O caminho estava em pior estado do que ele esperava. Em alguns trechos, a vegetação tinha avançado tanto que dava para perceber que poucos veículos passavam por ali com regularidade. Depois de um tempo dirigindo devagar, chegamos a um portão de madeira velho, parcialmente caído, marcando o que parecia ser a entrada de uma propriedade maior.
Estacionamos o carro na beira da estrada e seguimos a pé, já que o portão estava bloqueado por vegetação alta demais para passar com o veículo. A casa, quando finalmente avistamos depois de uma caminhada de uns 10 minutos, estava em estado de abandono visível. Telhado parcialmente caído num dos lados, paredes com reboco descascado, janelas sem vidro, algumas cobertas por tábua que também já estava apodrecendo. Não parece que alguém more aqui há muito tempo, eu disse olhando para a estrutura. Seu Joaquim concordou, mas continuou andando na direção da casa, com aquela determinação calma que eu já tinha aprendido a reconhecer nele. Quando chegamos mais perto, percebemos uma coisa que destoava completamente do resto do abandono. A porta da frente, apesar de toda a estrutura ao redor estar deteriorada, tinha uma fechadura nova, reluzente, claramente instalada há pouco tempo. E no chão, perto da entrada, havia pegadas recentes na terra, ainda visíveis pela chuva que tinha caído na semana anterior. Ficamos parados na frente daquela porta por um momento, olhando para a fechadura nova que contrastava tanto com o resto da estrutura. Alguém está usando essa casa, seu Joaquim disse em voz baixa, como se houvesse risco de ser ouvido por alguém lá dentro. Bati na porta com cuidado, anunciando quem estávamos. Não houve resposta. Bati de novo, esperando mais tempo. Silêncio completo, apenas o som distante de algum pássaro na vegetação ao redor. Talvez devêssemos voltar com a polícia, sugeri, sentindo aquele desconforto crescente de estar invadindo propriedade que claramente pertencia a alguém, mesmo sem saber quem. Seu Joaquim ficou pensativo. Temos motivo legítimo para estar aqui, Otávio. Estamos investigando irregularidade documental em registro de cartório público. Mas você está certo, não devemos entrar sem autorização. Decidimos rodear a casa pelo lado externo, sem entrar, só para ver se havia algum outro sinal que pudesse nos ajudar a entender melhor a situação. Na parte de trás da propriedade, encontramos algo que me deixou genuinamente perturbado. Um pequeno cemitério familiar, daqueles que ainda existem em algumas propriedades rurais antigas, com lápides simples de pedra, a maioria já desgastada pelo tempo, cobertas parcialmente por vegetação. Mas havia uma lápide, diferente das outras, que parecia ter sido limpa e cuidada recentemente, sem nenhuma vegetação crescendo ao redor, com a inscrição ainda legível. Aproximei-me para ler. Vicente Augusto Ferreira, 1915-1979. Era a lápide do Vicente original, aquele que seu Joaquim tinha ajudado a registrar décadas atrás. E na base da lápide, recém-colocado, havia um pequeno arranjo de flores, ainda fresco, sem nenhum sinal de murchar. Ficamos parados em frente àquela lápide por um tempo bem mais longo do que qualquer outro momento daquela manhã. Alguém vem aqui, eu disse, finalmente. E vem com frequência o suficiente para manter essas flores frescas. Seu Joaquim assentiu, examinando o arranjo com cuidado sem tocar. Talvez seja simplesmente alguém da família, cuidando da memória do antepassado, ele sugeriu, embora a voz dele não parecesse completamente convencida da própria explicação. Mas o Dr. Aristides disse que ele não teve filho. Quem restaria para cuidar disso? Continuamos olhando ao redor do pequeno cemitério e percebi outras 2 lápides que pareciam corresponder ao irmão e ao pai que o Dr. Aristides tinha mencionado. Ambas também relativamente bem cuidadas, embora não tanto quanto a do Vicente. Foi nesse momento que ouvimos o som de um motor se aproximando pela estrada de terra, na direção da casa. Trocamos olhar rapidamente, sem saber se devíamos nos esconder ou simplesmente esperar para ver quem chegava. Decidimos ficar visíveis, próximos do cemitério, já que tínhamos motivo legítimo para estar verificando aquela propriedade. Um carro velho, modelo antigo mas bem conservado, parou próximo à entrada onde tínhamos deixado o nosso veículo. Um homem desceu, e reconheci imediatamente, mesmo à distância, a figura que tinha entrado no cartório semanas antes.
Ele ficou parado por um momento, olhando na nossa direção, antes de se aproximar com passos calmos, sem demonstrar surpresa ou hostilidade aparente. "Vocês são do cartório", ele disse, quando chegou mais perto. Não era pergunta. "Somos", seu Joaquim respondeu, com a voz mais firme do que eu esperava naquele momento. "Precisamos conversar com o senhor sobre algumas coisas que não estão fazendo sentido." O homem olhou para a lápide do Vicente, depois para nós, com uma expressão que parecia mais cansada do que ameaçadora. "Eu sei", ele disse. "Estava esperando que alguém viesse fazer essa pergunta, mais cedo ou mais tarde." Ficamos os três parados perto do pequeno cemitério, num silêncio que durou mais tempo do que qualquer um de nós pareceu confortável em quebrar primeiro. "Meu nome não é Vicente", ele disse finalmente, "mas é o nome que eu uso há muito tempo, desde que assumi essa responsabilidade." "Que responsabilidade?" perguntei. Ele olhou para a lápide antes de responder, como se precisasse de um momento para organizar como explicar aquilo. Meu avô cuidava dessa propriedade e dessa família há décadas como caseiro. Quando o Vicente verdadeiro morreu, em 79, sem deixar herdeiro direto, meu avô continuou cuidando do lugar, porque tinha promessa feita a ele em vida. Que tipo de promessa? De que alguém continuaria testemunhando os óbitos da região que precisassem de testemunha e não tivessem ninguém disponível. Tem muita gente nessa zona rural que morre sozinha, sem família por perto, sem vizinho que queira se envolver com burocracia de cartório. Meu avô assumiu isso como tarefa, e quando ele ficou velho demais, passou para mim. Mas por que usar o nome do Vicente? Por que não usar o próprio nome? Ele ficou em silêncio por um momento. Porque foi assim que meu avô fez, e ele tinha motivo que eu nunca entendi completamente. Acho que tinha relação com algum compromisso de honra com a família, de manter o nome vivo de alguma forma, já que não havia mais ninguém para continuar isso. E a assinatura idêntica. Como o senhor consegue reproduzir exatamente a mesma assinatura que seu avô usava e que aparentemente o Vicente original também usava? Ele hesitou antes de responder essa pergunta. Meu avô treinou comigo durante anos, até a assinatura ficar perfeita. Disse que precisava ser exatamente igual, sem nenhuma diferença, porque era importante para manter a continuidade do que ele tinha prometido. Aquilo dava uma explicação parcial, mas ainda não fechava completamente com o documento de identidade que tínhamos verificado. E a carteira de identidade? Como o senhor tem documento oficial vinculado ao registro de óbito do Vicente original? Ele ficou olhando para mim por um tempo mais longo antes de responder essa última pergunta. Isso eu não posso explicar completamente, disse finalmente, porque eu mesmo nunca entendi como meu avô conseguiu aquilo. Ficamos em silêncio por um momento, processando aquela resposta incompleta. O senhor pode nos mostrar onde conseguiu esse documento de identidade? Seu Joaquim perguntou. Talvez exista explicação mais simples do que parece, algum erro de sistema antigo que se perpetuou. O homem assentiu e nos convidou para entrar na casa, abrindo a fechadura nova que tínhamos visto antes. Por dentro, contrastando com o abandono externo, a casa estava parcialmente organizada, com alguns cômodos limpos e funcionais, parecendo que ele usava apenas parte da estrutura para viver ou para guardar coisas. Nos levou até um quarto que parecia servir como escritório improvisado, com uma mesa velha e algumas gavetas. Abriu uma das gavetas e tirou uma pasta de papel, entregando para seu Joaquim. Dentro havia documentos antigos, alguns bem deteriorados pelo tempo, incluindo o que parecia ser correspondência antiga e alguns papéis oficiais. Seu Joaquim examinou com cuidado e encontrou, no meio dos papéis, uma carta antiga, escrita à mão, que parecia ser do próprio avô do homem. Leu em silêncio por um momento, depois olhou para mim. "Otávio, isso explica em parte", disse. O avô dele, segundo essa carta,
Trabalhou informalmente como auxiliar de cartório décadas atrás, antes de regulamentação mais rígida existir. Ele tinha acesso a documentos e processos que hoje seriam impossíveis de manipular sem autorização oficial. Então ele conseguiu vincular o número de identidade ao registro através desse acesso antigo? Parece que sim. Numa época em que o sistema era mais informal, menos digitalizado, era possível manter certo documento ativo através de renovação manual, sem verificação cruzada rigorosa que existe hoje. Aquilo dava uma explicação que, embora ainda estranha e fora do procedimento correto, finalmente tinha alguma base racional, sem precisar recorrer a nada que escapasse de explicação humana possível. O homem, ouvindo a explicação de seu Joaquim, assentiu. Eu sei que isso não é certo dentro da lei, ele disse, mas nunca usei para prejudicar ninguém, só para continuar ajudando família que precisava de testemunha. Voltamos para a cidade naquele mesmo sábado, levando a pasta de documentos que o homem, que descobrimos se chamar Antônio, tinha nos entregado para análise mais cuidadosa. No caminho de volta, seu Joaquim ficou em silêncio por boa parte do trajeto, processando tudo o que tínhamos descoberto. Otávio, precisamos decidir o que fazer com isso, ele disse, finalmente, quando já estávamos perto da cidade. Temos décadas de irregularidade documental, mesmo que a intenção nunca tenha sido maliciosa. O que isso significa na prática? Os registros de óbito em si são válidos? As pessoas morreram de verdade? As causas estão corretas? Só a testemunha que está irregular. Exatamente. O ato principal, o óbito, é real e válido. O problema é só a formalidade da testemunha, que tecnicamente devia ter identidade própria, não emprestada de identidade já falecida. Conversamos sobre as possibilidades durante o resto do caminho. Anular os registros antigos criaria problema enorme para dezenas de famílias que já tinham resolvido herança, aposentadoria e outros processos legais baseados naqueles documentos, há décadas. Não fazia sentido prático nem humano reabrir tudo isso. Mas também não podíamos simplesmente ignorar o que tínhamos descoberto, considerando que era questão de legalidade documental que envolvia responsabilidade do próprio cartório. Na segunda-feira seguinte, seu Joaquim decidiu consultar formalmente a corregedoria responsável pela fiscalização de cartórios na região, explicando a situação encontrada, sem ainda mencionar nome ou localização exata do Antônio, buscando primeiro orientação sobre como proceder. A resposta que recebemos, depois de alguns dias, foi mais pragmática do que eu esperava. Como os atos de óbito em si eram legítimos, com causa de morte real e atestado médico válido em cada caso, a irregularidade ficava restrita à identificação da testemunha, que podia ser regularizada através de retificação administrativa simples, sem necessidade de anular os registros completos. Quanto ao Antônio, a orientação foi que ele precisaria, a partir daquele momento, regularizar sua própria identidade civil, parando definitivamente de usar o nome e documento vinculado ao Vicente original. Voltamos até a propriedade do Antônio na semana seguinte, dessa vez avisando antecipadamente por meio de um número de telefone que ele finalmente nos forneceu, pedindo emprestado de um vizinho distante que tinha sinal de celular. Encontramos ele esperando na entrada, parecendo mais tenso do que no primeiro encontro, provavelmente temendo consequência mais severa do que aquela que realmente tínhamos para trazer. Seu Joaquim explicou com calma a orientação da corregedoria, deixando claro que os óbitos continuariam válidos, que ninguém seria prejudicado pelos registros antigos, mas que ele precisaria regularizar a própria identidade, obtendo documento com nome real e parando de usar a identidade vinculada ao falecido Vicente. Antônio ouviu tudo em silêncio, e quando seu Joaquim terminou, ficou olhando para o chão por um momento antes de falar.
Eu sabia que isso ia precisar terminar algum dia, ele disse. Só não esperava que fosse assim. Por que o senhor continuou fazendo isso, mesmo sabendo que era irregular? Perguntei, genuinamente curioso, sobre a motivação real por trás de décadas daquela prática. Ele ficou pensativo por um tempo. Porque tem gente nessa região que morre completamente sozinha, disse finalmente, sem filho, sem parente, sem vizinho disposto a se envolver com burocracia que não é deles. Se eu não estivesse disponível para testemunhar, alguns desses óbitos talvez nem fossem registrados como deviam, e isso causaria problema ainda maior para as poucas famílias que dependem daquele registro para resolver questão de herança, pensão, qualquer coisa. Aquilo, de certa forma, fazia sentido dentro da lógica dele, mesmo que o método estivesse completamente fora do procedimento correto. O senhor vai conseguir documento próprio agora? Perguntei. Vou precisar, ele disse. Já entendi que não posso mais continuar do jeito antigo. Ajudamos ele ao longo das semanas seguintes, com orientação sobre como regularizar a própria identidade civil, processo que levou alguns meses, considerando a complexidade de explicar décadas de uso indevido de documento alheio sem caracterizar fraude criminal grave. No final, com apoio formal do cartório explicando o contexto histórico e a ausência de prejuízo a terceiros, Antônio conseguiu emitir documento de identidade com o próprio nome verdadeiro, que descobrimos ser Antônio Carlos Vieira, encerrando definitivamente décadas de uso da identidade emprestada. Faz cerca de 6 meses desde que tudo aquilo se resolveu. Antônio continua morando naquela propriedade, agora com documento próprio, e segundo soube através de seu Joaquim, que mantém contato ocasional com ele ainda ajuda algumas famílias da região que precisam de testemunha para registro de óbito, mas agora fazendo isso de forma completamente irregular, usando o próprio nome. A cidade nunca soube dos detalhes completos dessa história. Decidimos, junto com seu Joaquim, que não havia necessidade de tornar pública uma situação que já tinha sido resolvida de forma satisfatória, sem prejuízo real a ninguém, e que só geraria especulação desnecessária sobre famílias que já tinham vivido luto suficiente sem precisar reabrir feridas antigas. O que ficou comigo, depois de toda essa experiência, não foi exatamente medo, embora confesso que durante algumas semanas aquela investigação me deixou com sono mais leve do que o normal. O que ficou foi uma reflexão diferente sobre o trabalho que eu faço todos os dias. Eu sempre vi cartório como lugar de papel, de procedimento, de assinatura formal que confirma fato já acontecido. Depois daquilo, comecei a entender que, atrás de cada documento, existe sempre uma história humana completa, às vezes simples, às vezes complicada de um jeito que nenhum formulário consegue capturar inteiramente. Aquele homem escondido numa propriedade abandonada, carregando nome que não era dele há décadas, não era ameaça nenhuma, como inicialmente cheguei a temer durante a investigação. Era apenas alguém tentando, da forma equivocada que conhecia, cumprir uma promessa de cuidado que herdou sem nunca ter escolhido completamente carregar. Hoje, quando abro o arquivo morto do cartório para alguma retificação antiga, ainda olho com atenção redobrada para qualquer nome que se repita de forma estranha ao longo dos anos. Mas aprendi que, antes de assumir explicação mais sombria para qualquer anomalia documental, vale a pena considerar primeiro a explicação mais humana possível. Às vezes, o que parece impossível no papel tem, por trás, apenas alguém tentando, da melhor forma que sabe, não deixar ninguém morrer completamente esquecido. Dessa história eu gostei justamente porque ela engana você o tempo todo. Parece sobrenatural até o fim. Mas a explicação que o Otávio encontra é mais humana do que qualquer fantasma poderia ser. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal para ajudar a gente a crescer. E até o próximo relato.